Oi, Voltamos? Gisele. Agora sim. Que confusão. Gisele, eu estava falando que a gente teve a oportunidade de estarmos, né, com alguns irmãos e acompanhá-los nesse processo de desencarne. E eu fiquei pensando como que seria menos difícil esse momento se essa educação para a alma fosse algo mais cotidiano na nossa vida. Se nós enxergássemos o processo da morte com mais naturalidade. E dentre várias pessoas, nesse tempo de pandemia que nós tivemos a oportunidade de acompanhar durante o desencarne, quanto de acompanhar a família naquele momento e no depois, como que foi bonito perceber que o Evangelho, que as mensagens de Jesus não são consoladoras naquele rótulo, naquela palavra que a gente escuta da doutrina espírita. Mas como que é uma verdade quando você acompanha um momento desse de uma família e você introduz naquela família um evangelho e leva um culto no lar e vai de pouquinho em pouquinho e aquelas pessoas vão sendo tocadas e transformadas. E passado um tempo, nós tivemos uma oportunidade muito linda que logo no início da pandemia nós acompanhamos o desencarne de uma pessoa, de uma senhora. E agora vai fazer 1 ano e meio que essa pessoa desencarnou e nós estávamos em uma reunião mediúnica e ela deixa uma mensagem para falar que tudo que ela tentou durante a vida, que era conduzir a família a Deus, foi necessário ela desencarnar para ela ver acontecer. E aí foi tão bonita aquela mensagem. E quando nós levamos a mensagem depois para a família, foi um alento, foi um consolo, mas também foi um encorajamento. Hoje eles fazem toda semana o evangelho e reúnem a família inteira para aquele evangelho. Então é muito Isso, bonito de ver que o medo da morte, o temor dela, passa pelo evangelho e dá frutos. E um fruto muito gostoso, de um sabor muito lindo, porque é uma transformação enorme que a doutrina pode trazer para nossas vidas. Muito mais do que teoria, né? é verdade. E você falou em vários pontos que são muito interessantes. Primeiro, a questão do luto. O luto existe, gente. Não é porque a gente abraça essa ou aquela vertente religiosa que a gente não vai deixar de sentir. Pode perceber que, às vezes, o nosso querido, o nosso amado, está em viagem. A gente tem falta. Está no mesmo espaço, no mesmo país, às vezes, e a gente sente falta. Às vezes, para outro país, a gente sente mais falta ainda. Então, qualquer separação visual do toque, que nós também temos que pensar que nós somos seres que precisamos tocar um outro, e por isso sentimos tanto esse tempo aí, sem poder tocar. Então, nós precisamos desses contatos, isso que nos torna humano, como a gente estava dizendo. Só que a gente tem a ilusão de que o conhecimento vai nos fazer sentir menos. O conhecimento não nos faz sentir menos. Nós não somos frios por saber que a morte não existe, por saber que a vida continua. Nós sentimos. A diferença é que nós não nos desesperamos. Por saber, nós não nos desesperamos, nós ficamos mais conscientes quanto a tudo que podemos passar, a tudo que precisamos construir. Isso a gente tem de diferencial. Mas não quer dizer que a gente não passe pelo luto. O luto é importante. O luto mal vivido me faz reviver todos os dias a mesma sensação, e aí não é de saudade, é de perda. Então é muito importante que a gente viva o luto. E aí a gente lembrando da cultura judaica, a cultura judaica tem muitas questões que a gente fala, olha, isso é legal, e tem muitas questões que a gente fala, isso aqui não é muito tão bom assim, como todos os povos. Interessante que a gente precisa rememorar e rever e pensar
o quanto a gente está fazendo aquém daquilo que fazíamos. Porque se a gente pensar, muitos de nós estávamos lá em outras encarnações. E na época que eles iam para o templo, quem estava enlutado entrava pela porta de saída e saía pela porta de entrada. E aí a gente vai buscar porquê disso? É porque toda a comunidade que estava indo para o templo percebia que aquela pessoa estava enlutada. Então era o momento de encontrar e dar seu apoio, de ser fraterno, de procurar saber se ele estava precisando de alguma coisa. Então esse o simples entrar e sair pela porta, que teoricamente é errada, era a oportunidade de toda a comunidade abraçar. Hoje a gente vê num processo de luto que existe uma falsa ideia de que o luto é feio. O luto traz tristeza. E como a gente quer abandonar essa ideia da morte e jogar ela para muito longe da gente, a gente também não quer ver uma pessoa enlutada. A gente acha que ela não quer falar. Não, me fala desse assunto que vai te deixar triste. E conversando com uma mãe que perdeu sua filha em tenra idade, muito nova, menos de 15 anos, ela falou que o que ela mais sofreu nesse período era justamente isso. Que as pessoas falavam que ela ia sofrer se falasse, mas ela queria falar. Ela queria relembrar os momentos felizes que teve. Ela queria falar das dores que sentia. Ela queria falar das saudades que estava passando. Mas as pessoas, não toca nesse assunto que faz sofrer. E ela sofria mais por não poder tocar, porque ela via que isso incomodava as pessoas. Então, o não falar era como se não existisse a dor, mas a dor estava ali. Então, viver o luto é importante. Conversar sobre o luto e deixar que a pessoa fale, mesmo que você não tenha nada para falar, mas deixar que ela fale. Ela vai saber do que ela pode ou não tocar. Ela vai ter os momentos de falar, momentos de calar. Isso é importante, que a gente olhe o luto com naturalidade. É um processo, é um momento que a gente precisa passar. Porque se a gente não passa por ele no momento, a gente vai passar por ele em N momentos. Então é importante que a gente faça isso. E, às vezes, quando, igual você falou, no momento ali de desenlace, foi que a família se uniu e permaneceu unida. Então, o que tentou a vida toda, na encarnação toda, foi naquele momento ali. Por isso que a gente vê a importância de passar por esses momentos, a finitude. A finitude é que às vezes nos une. A finitude é que nos mostra a importância. Poxa, quantas vezes ela falou, vamos estar aqui unidos e eu não pude, eu não fiz. E eu falei, não, eu não gosto daquela tal pessoa que vai estar lá também. Nesse momento, tudo isso se perde. E a gente fica com a essência. A gente fica com a essência do momento, a essência da pessoa. Aquilo nos traz um novo olhar sobre as coisas. Então, passar por esse momento do desenlace, do desencarne, é importante para nós como seres humanos. É importante para nós como espíritos, que vamos para uma outra etapa de aprendizado, mas como ser humano, como sociedade, como família, como núcleo social, é importante. É importante perceber o quanto aquela pessoa construiu. É importante, então, e muitas pessoas só conseguem fazer isso no momento final da encarnação. Muitas pessoas só conseguem perceber o quanto aquele ser é fundamental naquela organização nesse momento. Não é raro a gente ouvir falar assim, mas agora que o vovô, a vovó não estão aqui, não vamos ter mais reuniões como tínhamos. Mas enquanto tínhamos, não dávamos tanto valor. Eu vou ter que ir na casa do vovô e da vovó de novo. Né? Assim, depois que eles se vão, que a gente começa a perceber o quanto eles foram sutis nos ensinos, o quanto eles nos mostraram, às vezes, em poucas coisas, como seria o nosso encaminhar pela vida, como deveria ser. Às vezes, quando a gente chega, né, que a gente fala o vô e a avó, às vezes enche a gente de comida, aquilo é demonstrar, olha, você é importante para mim. Eu te olho, eu te vejo, eu sei do que você gosta. Será que não é isso que a gente tem que fazer com o outro? Eu te olho, eu te vejo, eu sei do que você gosta. Então, essas relações vão sendo criadas a partir do momento
que a gente vai percebendo o fim. Por isso a finitude é tão importante. Por isso, dar valor aos momentos que a gente vive. Porque mesmo quando a gente pensa assim, mas essa pessoa viveu 130 anos, e eu falo sempre 130, que eu jogo lá para cima, porque eu falo assim, eu não quero falar, né? Menos do que esse. Então, assim, essa pessoa viveu 130 anos, eu tenho muitas oportunidades de estar com ela. Mas nunca será do mesmo jeito. Hoje, agora, 20 horas, é só hoje, agora, 20 horas. 21 já é outro tempo. Se estivéssemos conversando em outro momento, em outros sentimentos, outros temas, nunca seria igual. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a dar valor a pequenas coisas. Valor a pequenos momentos. E aí a gente pensa, mas e o temor da morte nesse sentido? Se nós vivermos intensamente todos os momentos da nossa vida, e aí pode ser da alegria de ter o livro e ler, da alegria de estar com aquele amigo, da alegria de estar podendo fazer algo por alguém, da alegria de estar na casa espírita, que nós vivemos intensamente todos os momentos. Quando chegar o momento do desenlace, nós vamos poder olhar para a nossa encarnação e falar, eu vivi. Eu vivi intensamente tudo aquilo que me foi proposto. E viver intensamente não é viver loucamente, é intensamente. Tem uma diferença grande, né? É viver com atenção. Viver intensamente é viver com atenção. É você olhar uma criança brincando e falar, gente, olha que legal, olha como se desenvolveu. Olha como ela já consegue fazer algo que ela não conseguia mesmo. É você olhar alguém que passou por um momento de um Covid e ficou, às vezes, de cama, ficou numa UTI e ficou com sequelas, e você perceber que essa pessoa está começando a se desenvolver novamente. Que você tem como auxiliar essa pessoa, viver esses momentos com ela, que seja junto, dando a mão, ou que seja dando esperança. É você perceber que a sua fala faz um pouco de diferença na vida do outro. Isso é viver intensamente. Isso é saber como fazer em cada momento. Então a gente, por exemplo, tem uma amiga que passou por uma situação muito difícil nesse Covid. E um dia, conversando com ela, ela falou, estou cansada, estou muito cansada. Eu não estou aguentando, eu estou com sequelas muito difíceis. Eu não estou aguentando, estou muito cansada. Eu vejo as pessoas muito cansadas ao meu redor por tentar me ajudar. E nesse dia o que a gente conversou foi, quando a gente está cansado, a gente descansa. Não desiste. Ela falou, eu estou desistindo, não estou aguentando. Quando a gente está cansado, a gente descansa. Não desiste. E, encontrando com ela falou, aquilo foi fundamental. E aí você pensa, que tempo eu gastei para poder falar isso? Quanto foi fundamental para alguém? Então, isso é viver intensamente. É falar, nesse momento, o que eu preciso fazer? Nesse momento, o que eu posso fazer? Isso é viver intensamente. E aí a gente começa a perceber que quando a gente olha para a nossa encarnação, seja o desencarne que for que está programado para a gente não sabe. Né? Isso é uma coisa que nós também tememos. Como será? Será que vai doer? Será que não vai doer? Aí a gente vai, muitas vezes, em vários relatos de espíritos, falando, a gente não sente nada. A gente não sente nada. Porque o corpo físico fica. A não ser que a gente tenha algum médico ainda que precisa de um mais dolorido, né? Mas normalmente não se sente nada. Então, qual é a grande questão? A grande questão é quando a gente percebe que a gente não conseguiu viver. Que a gente passou pela vida. Agora, o que é viver para cada um é de cada um. Às vezes, para um, o viver bem é viver bem com todas as pessoas. Para outro, viver bem é se dar bem na vida. O que ele escolheu se deu bem. Isso são questões de valores que dá mais N de estudos aí, que dá outro estudo grandioso. Mas, que a gente perceba, olha, além de mim, eu também fiz pelo outro. Isso nos traz felicidade, isso nos traz leveza no desencarne.
E aí a gente começa a pensar, qual outro fator que pode nos trazer um temor à morte? O outro fator que pode nos trazer um temor à morte é essa ideia de que o mundo espiritual é muito longe da gente. E quando alguém desencarna, ou nós vamos para um lugar tão distante que a gente não vai ter mais contato com aquele ser amado. Ou que, pelos meus erros, eu vou para um lugar onde vão me proibir no mundo espiritual. E aí, quando o Espiritismo vem e nos diz que o mundo espiritual não está lá, ele está aqui. O mundo espiritual está ao meu redor. São mundos que estão se interpenetrando. Quando eu começo a pensar nisso, e começo a pensar onde está o meu ente amado, está ao meu lado, o tempo todo, quando eu vejo relatos de espíritos que dizem, estou aqui, estou te vendo fazer isso, estou te vendo fazer aquilo, como essa senhora que você falou, agora conseguiu ali, eles estão fazendo. Aí a gente percebe que eles não estão tão longe, que eles estão no nosso dia a dia, e que a gente está no dia a dia deles. Que eles estão vendo os descendentes crescerem, conquistarem as coisas que desejam, que eles estão vendo o nosso crescimento, que eles estão vendo o nosso amadurecimento. Então, um outro fator de temor da morte, que é essa distância, ela cessa. Então, sejamos nós ou sejamos os outros, vamos ter contato. Quando a gente percebe que os dois mundos são só estados diferentes da matéria, a gente começa a perceber que estar desencarnado, estaremos junto com aqueles familiares que se foram, mas não deixaremos que ficaram. Estar encarnado está com esses que estão aqui, mas não deixaremos aqueles que estão lá. Em todos os momentos, às vezes através do sono, nós estamos em contato. Através da prece, nós estamos em contato. Quando a gente pega a doutrina espírita e começa a perceber isso com mais naturalidade, isso nos traz uma alegria, isso nos traz um conhecimento maior, isso nos traz uma proximidade, e aquele lugar distante, onde ficavam os anjos tocando harpa, não existe mais. Estamos todos vivendo na mesma realidade. Ou aquele lugar onde ficavam sofrendo e sofrendo, não vai existir se eu construir hoje um amanhã melhor? Ou seja, a distância, que nos é também um grande fator de temor, não existe mais. Então a gente cessa com mais um fator, né? É isso aí. Gisele, falar do temor da morte pra gente é um desafio. Porque é um tema que, mesmo sendo espíritas, a gente ainda põe um tabu. E no próprio capítulo, Kardec deixa a segunda parte do capítulo 2, porque os espíritas não temem a morte. E aí eu fiquei brincando na hora que eu estava estudando, né, para participar junto com você, eu perguntei, será quais espíritas são esses? Porque tem uns que temem a morte, sim. Hoje bora, Mas, como vivem, nós estamos tipo programa de televisão. Mas o que eu queria te agradecer nesse estudo é a leveza que você conduziu o tema. Porque quando a gente traz essa leveza, essa naturalidade, a gente percebe o quanto essa finitude é um presente de Deus. O quanto essa finitude é essencial para o nosso desenvolvimento. Então, nesses minutinhos finais nossos, né, nós faltamos aí 2 minutinhos, eu queria te agradecer muito, Gisele, e dizer que para a gente é uma alegria ter te recebido na nossa casa. Quem sabe ainda vamos nos conhecer pessoalmente, não só pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? A gente dá um pulo aí em Juiz de Fora, quem sabe? Mas é ótimo. Pode ir, mas assim, dizer que a casa está aberta e que, se Deus quiser, teremos novas oportunidades de estar com você nesse direcionamento dos nossos estudos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Murilo, agradeço a todos vocês por esse tempo que a gente ficou aqui junto, estudando.
A gente sabe que ainda tem muito a dizer sobre esse tema, tem muito a pensar, tem muito a trazer para dentro dos nossos corações, para a gente ter essa leveza. Saber que a saudade fica, fica. Isso todos nós, espíritas ou não espíritas, a saudade fica. Mas a certeza de um reencontro sempre, sempre, isso é que nos traz a alegria de viver e de desencarnar também. É isso aí. Então que Jesus nos abençoe, nos dê uma boa semana e nos ajude a progredir nesse nosso trabalho. Aproveitando para dizer que o nosso estudo vai estar disponível amanhã no nosso canal do YouTube, pedindo para as pessoas que puderem compartilhar, mas também ir lá e curtir, né, a nossa página no Facebook, no Instagram e lá no YouTube, onde os estudos ficam disponibilizados depois. E dizer que semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre os imperativos da fé. E aí a gente recebe um novo irmão para poder desenvolver o tema conosco. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E Gisele, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão, amiga. Tchau. Até mais, tchau.